Fala galera! Bom, um dos ativos que a gente vai precisar investir na nossa carteira no futuro vai ser no mercado estadunidense. A gente precisa se expor ao mercado estadunidense, ao mercado dos Estados Unidos, porque o mercado de ações, o mercado de investimento lá é muito mais consolidado. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil a gente tem uma bolsa de valores, a B3, e nela estão listadas mais ou menos 400 empresas aqui do Brasil. Nos Estados Unidos não existem só uma bolsa de valores, existem 11. Então tem a Dow Jones, a Nasdaq e muitas outras. E nas bolsas de lá estão listadas mais de 4.000 empresas. Isso significa que tem um mercado gigantesco de empresas. Então, além de investir em ações de empresas específicas que a gente já conhece, claro que você já ouviu falar, por exemplo, da Apple, da Nvidia, da Tesla, mas existem também muitas empresas menores que a gente não sabe, que a gente não conhece. Então, por isso eu tô aqui nesse vídeo para te mostrar uma forma que eu vou utilizar na carteira que eu tô mostrando para vocês, que facilita muito a vida para a gente conseguir investir nesse tipo de ativo, que são os ETFs. Galera, antes de eu continuar aqui, deixa eu te falar, isso não é uma recomendação de investimento, tá bom? Isso é o que eu vou fazer com a minha carteira. E mais uma coisa, não se esquece de se inscrever no canal ou de conferir se você está inscrito e de deixar o like aí, beleza? E a última coisa, me responde aí, você já investe em ETF? Você sabe o que é um ETF? Bom, então primeiro de tudo, deixa eu te explicar o que é o ETF. Galera, o ETF é uma sigla para Exchange Traded Fund. E existem ETFs aqui do Brasil, que são daqui do Brasil mesmo, e ETFs de lá de fora. No caso, a gente vai comprar ETFs que a gente quer diversificar, né, de empresas lá de fora. Basicamente, o ETF é um fundo que a gente negocia aqui na Bolsa do Brasil. Então, a gente vai pegar a nossa corretora e vai investir através dela nos ativos que a gente quer investir, principalmente se forem ativos daqui de dentro do Brasil. Eu vou dar alguns exemplos já já. E, como eu falei, ele é um fundo, então a gente negocia ele como se fosse uma cesta de ativos. Uma cota faz com que você tenha diversos ativos, o que é muito legal para diversificação, que é o que a gente está buscando. A última coisa é que existem ETFs de absolutamente tudo. ETF de ações, ETF de empresas de tecnologia, ETF de criptomoedas, de absolutamente tudo existem ETFs, inclusive os que acompanham um índice. Aqui no Brasil, eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas direto no jornal ou por aqui você ouve, o Ibovespa tá 10 mil pontos, 100 mil pontos. Esse é um índice que existem ETFs que acompanham isso, assim como ETFs da Bolsa estadunidense, por exemplo, o SP500. Galera, a grande vantagem de ter um ETF é que você tem uma imensa diversificação dos ativos, e com isso, você expõe a sua carteira a mercados que você normalmente não ia participar. Então, como eu falei, por exemplo, se você investe em um ETF de alguma coisa lá dos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas empresas lá que a gente nunca ouviu falar e provavelmente não vai. Mas através de um ETF, se aquela empresa tem uma rentabilidade alta, a gente também lucra com isso. E com isso a gente pode se expor a diversos setores do mercado. Para quem é iniciante, o ETF é bom porque você não precisa conhecer muito das empresas que esse ETF estão. Você tem que confiar na gestão, que é a empresa que cuida desse ETF. Então ele é muito bom para quem é iniciante no mundo dos investimentos ou para quem é muito ocupado e não quer muito ficar procurando e acompanhando as empresas que investe. E falando em acompanhar, imagina, você está lá no seu barco de pesca depois que você aposentou, você quer ficar tranquilão, você não vai ficar acompanhando as empresas que você comprou. Então, ele é um ótimo aliado para aposentadoria, porque você comprando uma cota do ETF, você não vai se preocupar muito com isso, né? Você só vai ficar lá de boa, fazendo a sua pescaria e curtindo o mar. Tudo no mundo, na vida, tem as vantagens e as desvantagens, né? No caso, o ETF não é diferente. A primeira vantagem é que a tua rentabilidade vai ser um pouquinho afetada, já que para fazer a gestão desses ativos, a empresa cobra uma taxa, que é a famosa taxa de administração, seja ali 0,03%, seja 0,01%, mas tem uma taxa que, infelizmente, você vai acabar perdendo na tua rentabilidade. E uma última coisa é que você não pode escolher os ativos que estão lá, você pode escolher o geral, né, a cesta de ativos. Bom, eu sempre dou esse exemplo aqui, que o ETF é como se fosse uma cesta de frutas. Você quer comer uma salada de fruta lá e você vai no mercado, você tem que comprar fruta por fruta. Isso seria como, por exemplo, comprar as ações individuais. Se você comprar uma cesta de fruta que o mercado já foi lá para você, cortou, preparou, separou as boas das ruins, você paga mais caro normalmente, não chega ao preço do ativo, mas é caro, só que já tá lá lavadinho, já tá bonitinho, tá pronto para você consumir. E no ETF é a mesma coisa. Você pode comprar só o morango ali no mercado, na feira, ou você pode comprar o morango, a tangerina, a uva e fazer uma salada de frutas. A diferença é que você
vai ter que escolher, vai ter que preparar. Agora, se você for no mercado e comprar salada de frutas pronta, você vai consumir também, já vai estar pronto, já vai estar meio que certo. E o mercado te cobra por isso. Afinal, ele vai ter que lavar, vai ter que preparar, vai ter que separar as boas das ruins. E é o mesmo para o ETF. Como o objetivo aqui da carteira é eu conseguir me expor ao mercado estadunidense, a gente vai escolher alguns ETFs que são negociados. Tá, pode ser negociado aqui ou pode ser negociado lá fora, mas a ideia é que seja algum ETF que replique alguma coisa lá de fora, porque a ideia é eu me expor ao mercado estadunidense. Antes de te falar aqui quais são os ETFs que a gente está de olho, eu preciso te explicar aqui 2 índices. O primeiro deles é o índice SP500. Basicamente é o seguinte, se você tem uma empresa que está negociada na bolsa e ela é uma das 500 maiores empresas que tem nos Estados Unidos, se ela se encaixar no perfil aqui que o índice pega, ela vai estar dentro desse índice. Galera, o SP500, ele consiste nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos que estão listadas na bolsa. Ele basicamente mede a performance desses ativos. Então a gente tem ali, por exemplo, a Apple, a Nvidia, a Microsoft, a Amazon, que são empresas gigantescas que você provavelmente já ouviu falar ou já usou, e elas estão listadas nesse índice. Então aqui no site Status Invest a gente consegue ver bastante do que esse índice representa, né? No caso aqui, ele tem o valor dele em pontos, tá aqui 6.204 pontos. E tem as variações dele, né? Ele varia conforme os dias. E o que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, o mapa de ativos. Então ele tem, por exemplo, a representação da Apple aqui de 6,1%. Da Meta, né, o antigo Facebook, por 2%, o Google por 2%, a Tesla por 1%, a Microsoft por 5%, quase 6%. Enfim, a gente consegue ver as empresas que estão listadas, mas as maiores aqui no caso são essas, né? A Apple, Microsoft, a Amazon, a Alphabet, né, que é o Google, a Berkshire, a Johnson & Johnson, a Tesla. E aqui o legal do Status Invest é que ele já fala, né? Se você quiser investir através da Bolsa do Brasil, é só você comprar esse aqui, ó, IVVB11. Atualmente, esse ETF está custando R$410 e ele tem uma volatilidade gigantesca, né? Você compra a R$201 em 2020 e hoje está 410. Então, se você comprasse lá, você teria um lucro gigantesco. E aqui tem mais empresas, né? Por exemplo, a Coca-Cola, a Disney, a Visa. É bem legal. E galera, não é qualquer empresa que pode estar lá no índice SP500. Tem alguns critérios. Dentre eles, a empresa tem que ter feito o IPO, né? Tem que ter começado a vender as suas ações na bolsa há mais de 6 meses. Ela não pode ter tido nenhum prejuízo no último ano. Isso significa que é ter mais de 50% das suas ações negociadas na bolsa, ter sede lá nos Estados Unidos. E por fim, que eu acho mais desafiador, é a empresa valer mais de 20 bilhões de dólares. Que seria lá o market cap. Só esse último que eu falei aqui já impediria muitas empresas aqui do Brasil de estarem nesse índice se fossem sediadas lá. Assim, então realmente não é qualquer empresa que vai conseguir estar lá. A gente tem um ETF que é bem parecido com o IVVB11 que eu mostrei agora de pouco, só que aqui do Brasil, que é o BOVA11. Dá uma olhada aqui no Status Invest. No caso, cada cota está um pouquinho mais barato, mas ele também tem as maiores empresas aqui do Brasil, né? No caso aqui, ó, Itaú, Bradesco, Petrobras. Para quem quer diversificar aqui no Brasil, é bem legal, assim. Você não precisar ficar comprando as ações. Galera, como eu falei aqui para vocês que eu ia mostrar outros ETFs aqui, tanto negociados aqui no Brasil quanto negociados lá fora, eu vou mostrar os que eu acho interessante, tá? No caso, negociado aqui na Bolsa do Brasil, você pode comprar esse aqui, por exemplo, o IVVB11, não é uma recomendação, mas, enfim, ele existe. Existe também o BOVA11, que é outro ETF aí que eu mostrei para você, que são as maiores empresas aqui do Brasil. Esse aqui, ó, SPXI, que é um ETF que ele replica também o SP500, né? E ele é do Itaú, o Itaú que faz a gestão desse ativo. E ele também custa ali na faixa de R$400. E também tem um, para quem não quer desembolsar tanta grana de uma vez, pode pegar esse aqui, o SPXB, que ele também é aqui do Brasil e ele é do BTG Pactual. Você pode ver que a cota dele aqui é bem mais barata, né? A cota tem um preço bem mais baixo, não quer dizer que seja mais barato. E como eu falei, tem ETF de tudo, né? Por exemplo, tem esse aqui que é o QQQ, que no caso ele é focado nas empresas de tecnologia ali dos Estados Unidos. Tem, por exemplo, o VTI, que é um outro ETF lá do exterior, que ele é tipo IVV, só que ele não são só as 500 maiores empresas, né? No caso aqui são as 3.000 empresas, e ele pega empresas pequenas, médias e grandes. Agora, se você optar por investir direto lá nos Estados Unidos,
por exemplo, não é uma recomendação, mas eu vou fazer isso. Aqui o IVV, por exemplo, ele está custando $686. Então, para você comprar uma cota desse aqui, você precisaria de mais de R$4.000. Galera, não. Comprando os ETFs direto lá na fonte, direto lá nos Estados Unidos, tem algumas diferenças que são muito relevantes. Por exemplo, os ETFs, como você pode ver, eu não sei se você reparou, mas tem alguns que pagam dividendos. Então, se você tem uma cota, você vai receber lá na sua conta de corretora um dinheirinho todos os meses. Já os ETFs daqui do Brasil, eles não costumam pagar dividendos. Eles costumam reinvesti-los e com isso você não recebe, mas você tem o seu dinheiro reaplicado ali. Ele realmente é feito para ser para o longo prazo. E uma outra coisa que é muito relevante é que você não precisa desembolsar os $686. Você pode muito bem comprar uma fração, que é o que eu vou fazer na sexta-feira. Então, se você tem ali $1, $10, $100, $1.000, você não precisa comprar cota por cota. Você pode comprar a fração. Então, você compra lá o quanto de dinheiro você tem. E a última coisa é que se você comprar, por exemplo, o IVV B11 aqui do Brasil, você vai estar pagando para uma empresa comprar ele lá fora, te cobrar uma taxinha e a empresa segura o original e te replica os valores. Eu não sei você, mas eu prefiro pegar direto na fonte. Assim eu não pago taxa e a rentabilidade continua alta. Fora que se você comprar o ETF aqui no Brasil, você vai sofrer variação do dólar, porque esse índice é negociado em dólar. Você vai sofrer a rentabilidade, a variação das taxas de câmbio, das taxas de imposto sobre operações financeiras. Você vai sofrer a taxa de administração, que é um pouco maior, já que ele tem que fazer esse trâmite, né, a empresa que você está comprando. Então, assim, eu prefiro comprar direto na fonte, na sexta-feira, inclusive. Fica de olho no vídeo da sexta. Mas, como eu falei, de qualquer forma, se você for vender tanto aqui quanto lá fora, tem 15% de imposto em cima do lucro, tá bom? Bom, galera, então por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre o que é um ETF. É um investimento que vale a pena investir se você quer diversificar. No caso, nossa carteira vai ser diversificada ao máximo que puder sem ser pulverizada. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso no futuro. Mas se você gostou, então, não esquece de deixar aí o joinha, de conferir se você está inscrito e me fala, o que você achou do ETF? Vale a pena?